Em busca de novos horizontes e oportunidades, muitos brasileiros têm voltado seus olhares para Portugal. País que se destaca não apenas por sua rica história e cultura, mas também por oferecer um ambiente seguro e propício para empreender. Diante desse cenário, é fundamental compreender os procedimentos necessários para iniciar um empreendimento no mercado lusitano. Para fornecer orientações precisas e esclarecer dúvidas, entrevistamos esse contabilista licenciado em Portugal, especializado em assuntos relacionados ao empreendedorismo no país. Bom, a primeira coisa é o seguinte, brasileiros que queiram empreender em Portugal, existe assim, uma necessidade que é importante, que as pessoas tenham a ideia de que tem que ter um planejamento. Nada é feito sem planejamento. E esse planejamento, ele deve ser de, no mínimo, um ano, bem, com bastante detalhes, bem planejado. Por quê? A pessoa vai atravessar o oceano, vai vir para a Europa, vai deixar uma série de situações do Brasil para empreender num país onde ela não conhece, tá certo? E é muito importante que, se a pessoa, o empreendedor, tiver essa condição, que ele faça uma visita a Portugal para conhecer o ambiente, para conhecer os concorrentes, para conhecer o mercado em potencial que ele pretende aí empreender, tá certo? Outra coisa muito importante é que ele tenha os recursos necessários para poder fazer esse empreendimento, porque nada acontece se a pessoa só tiver desejos e não tiver o recurso. E como é que ela vai saber o valor dos recursos? Ela deve fazer um plano de negócios. Esse plano de negócios, ele é fundamental para o projeto. O plano de negócio, na verdade, é como se fosse uma bússola, para que a pessoa possa ter uma orientação de como que ela tem que se conduzir nesse processo, quais são os investimentos necessários, quais são os custos, quais são as despesas que ela vai ter, qual é o volume de faturamento necessário para ela ter o retorno de todo esse investimento que ela vai fazer, e o mais importante no plano de negócio é que ela saiba, através do plano, quanto tempo que o dinheiro que ela investiu ou que ela pretende investir vai demorar para voltar para o bolso dela, tá certo? É esse que qualquer empreendedor que queira fazer um novo projeto, ele vai querer saber, eu vou investir tanto e quanto tempo que demora para o dinheiro voltar para o meu bolso. O plano de negócios, ele vai responder, basicamente, entre outras coisas, a essa situação. Outra coisa também que eu considero muito importante é que a pessoa que tem interesse em empreender em Portugal, além dela fazer a visita, que ela busque informações oficiais com os profissionais habilitados. Por que eu digo isso? Porque com o tempo que eu estou aqui em Portugal, eu percebo muito que as pessoas elas terminam pesquisando no Google, vendo um amigo falando, outro comentando, e vai por isso. Só que isto não é o correto. O correto é ela buscar informações oficiais com profissionais habilitados. Por exemplo, ela vai tirar um visto. É necessário ter um visto para estar em Portugal. Se ela pensa em empreender, o visto mais adequado é o visto D2, que é o visto voltado para empreendedores, ok? E normalmente, quem pode providenciar esses vistos são os advogados aqui de Portugal. Pode ser do Brasil também, mas o mais indicado que seja de Portugal. E aí já é uma fonte oficial, tá ok? Outra coisa também que é muito importante é que ela tenha na cabeça dela, no projeto, que ela não pode vir para Portugal com aquela ideia de querer oferecer um produto que só seja utilizado por brasileiros em Portugal. Tem que oferecer um produto que ele tenha uso e consumo para os portugueses, para os brasileiros, para os japoneses, para os alemães, para todos. Porque Portugal, apesar de ser um país com com aproximadamente 10 milhões de habitantes, Portugal recebe pessoas do planeta Terra, de tudo quanto é lugar. E essas pessoas estão instaladas aqui por conta de uma série de benefícios que existem aqui em Portugal. E por conta disto, o produto que ela vai oferecer tem que ser um produto que seja de uso para todas essas pessoas e não focado apenas num pequeno público. Esse é um dos erros que eu percebo que as pessoas terminam cometendo aqui em Portugal. E uma coisa também que é um diferencial de Portugal,
que é importante que quem tiver esse interesse de empreender por aqui, que saiba que aqui, Portugal, ele participa da União Europeia, que são 27 países. Ou seja, você empreendendo em Portugal, na atividade que você for empreender, por exemplo, com franquias, você pode prestar serviço e vender produtos para todos os outros 26 estados ou 26 países que tem aqui em Portugal, como se fosse, guardando as devidas proporções, vender produtos de São Paulo para o Rio de Janeiro, entendeu? Não tem uma diferenciação. Você vai ter a mesma questão fiscal para todos os outros países. Então, é uma facilidade muito grande de você conseguir vender seus produtos e serviços em Portugal, sabendo que você pode vender para a Espanha, para a Alemanha, para todos esses outros países da União Europeia nas mesmas condições, compreendeu? E quanto à questão de impostos, que também é um fator que é um diferencial, é importante que as pessoas saibam que Portugal, apesar de ter menos impostos, por exemplo, aqui em Portugal tem 2 ou 3 impostos incidentes sobre o faturamento, sobre o negócio que você vai empreender. No Brasil tem muito mais. Só que a carga tributária, se for medir a carga tributária em função do PIB, é praticamente igual ao do Brasil, representa qualquer coisa próximo de 1/3. Ou seja, Portugal, o maior imposto que tem aqui, que é o que pega para todas as pessoas empreendedoras ou pessoas físicas, é o IVA. Em Portugal, você tem o IVA, basicamente, para as pessoas, para todos, tem o Imposto de Renda de Pessoas Coletivas, que é o IRC, que é parecido com o nosso Imposto de Renda Pessoa Jurídica do Brasil, e tem o IRS, que é Imposto de Renda Pessoas Singulares, que é o nosso Imposto de Renda Pessoa Física no Brasil. Ou seja, 2 impostos ou 3 impostos já dá essa carga tributária total de 1/3 do PIB, tá? E também eu considero que é um fator bem relevante, é o fato das pessoas compreender a importância do empreendedorismo em Portugal. Portugal é um país que ele está totalmente construído nessa época agora para empreendedorismo. Por exemplo, 7,23% do PIB está relacionado a franquias, ou seja, as franquias representam 7,23% do PIB português, tá? E para as pessoas que têm alguma dúvida ainda sobre a questão dos impostos, sendo o IVA aqui ele é de 23% para a maioria das atividades, atividades intermediárias, que são poucas consideradas, 13%, e atividades e serviços e produtos básicos, 6%. Então, nós devemos considerar que 90% de tudo que é feito aqui em Portugal tem IVA, e o IVA é 23%, que é parecido, o mecanismo de pagamento e de dedução é parecido com o nosso IPI e o ICM do Brasil. E ainda sobre a questão de impostos, se for pensar na empresa, é muito simples. Uma empresa, normalmente, como que ela vai estar enquadrada em termos tributários? Ela vai pagar 17% de imposto de renda, que é o IRC, sobre um lucro fiscal de até 50 mil euros no ano, que é muito dinheiro. E o que passar dos 50 mil euros no ano, paga-se 21%. Então, é uma situação bem privilegiada aqui em Portugal, compreendeu?